O que eu vou mostrar aqui para você são alguns trickzinhos usando um debugger, analisando executáveis compilados sem código-fonte. Então eu fiz alguns programinhas aqui, uns 2 programas em Visual Basic, para a gente estar olhando como que ele se comporta na memória. Programa simples aqui, um Hello World qualquer. Nada demais. Só para a gente ter alguns cenários para a gente testar. E o outro que eu fiz aqui foi um ransomware. Eu criei um ransomware aqui, simplesinho, que conversam com a central de controle e nós vamos usar as técnicas que a gente aprender no primeiro, nessas dicas que eu vou passar aqui, para a gente conseguir analisar esse malware aqui. Nada demais, não é funcional, só tem algumas funções, mas espero que sirva aí para a galera aprender alguma coisa. Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu não criei um PowerPoint porque é bem dinâmico, não tem. Eu espero que seja mais prático, sabe? Bom, é o seguinte, a gente vai estar usando a ferramenta que é o X64DBG. Quem não conhece, esse aqui, ó. Ele é uma ferramenta gratuita, código-fonte aberto, para quem quiser baixar e analisar os códigos dos programas que estão rodando na máquina. É uma excelente alternativa ao Oli. Eu uso esse cara aqui há bastante tempo. Igual o Mercedes falou aí, desde a década de 90, mas na época não tinha X64. A gente brincava muito com Soft Ice, que era um debugger em ring 0, acesso a nível de hardware, do kernel do sistema. Esse aqui é mais um debugger ring 3, que roda no nível do sistema operacional. E é isso, galera. Vamos lá, deixa eu começar a abrir aqui. O que eu tenho para falar é o seguinte. A primeira parte que eu vou ensinar aqui é usando a ferramenta gráfica do próprio debugger. Ele pega toda a instrução que está em deadlist para a gente e transforma ela em uma visualização gráfica. Vou carregar o programa que eu criei aqui. Esse aqui, toda vez que você carrega um executável, geralmente ele para nesse ponto aqui do sistema, no entry point do executável. Vou executar o programa e ele rodou aqui, então eu estou rodando ele no nível do depurador. Eu tenho acesso a todas as funções do executável através desse software. Eu consigo dar ponto de parada, eu consigo inspecionar a memória, ver tudo o que está acontecendo, visualizar as referências, as strings, por exemplo. Quando a gente clica em testar acesso especial, aqui poderia ser um sistema que está fazendo um login, uma conta de um banco de dados, verificando se você tem acesso como administrador. Poderia ser alguém tentando craquear o seu software usando qualquer usuário e senha, criando um keygen. Então, fazendo uma engenharia reversa e copiar a sua propriedade intelectual. Então, aqui nós teríamos controle a todo o software. Tudo que você faz no sistema, você consegue ver aqui pelo depurador. Por exemplo, vou mostrar aqui como que a gente consegue ter todas as referências, as strings que são carregadas nesse executável. Você pode clicar com o botão direito, Search for, e vir aqui no executável atual, que é o módulo atual, e pesquisar por referências às strings. E o sistema veio e carregou todas as strings que ele está fazendo teste em memória. Então, aqui, nós visualizamos que o acesso negado para o usuário, que coincide exatamente com a mensagem que a gente colocou aqui. Ó. Acesso negado para o usuário e usuário concatenado. Se você clica 2 vezes nesse link, nessa referência, ele te traz para o endereço de memória onde ele foi feita aquela comparação. Então, nós fazemos uma checagem aqui, esse programa é compilado em Visual Basic, então ele difere um pouco de programas em Delphi, Visual C, etc.
todas as referências geralmente são processadas pela biblioteca do Visual Basic. Então, se a gente coloca um breakpoint aqui, ou F2, e rodamos o programa e clicamos aqui no teste, ele parou aqui, justamente no ponto de parada que eu defini. E ele parou e está fazendo, olha, acesso negado para o usuário, e aqui ele vai fazer uma concatenação. A gente vê aqui uma string, uma função do Visual Basic, que é string cat, e nós vamos fazer o passo a passo, que é step over. Cada clique que você dá, ou usando F8, ou clicando aqui, ele executa cada linha desse software. Então, ele está passando aqui uma concatenação do acesso negado para o usuário com esse segundo parâmetro. Ele vai concatenar essa string com essa string, e o resultado disso aqui ficou no EAX. Se a gente segue no dump, a gente consegue ver acesso negado ao usuário mbcom. Está mostrando com esse espaço porque ele está codificado com Unicode. Se você muda aqui de texto para Unicode, você consegue visualizar a string completa. Vamos voltar aqui para a visualização normal e continuar traçando com F8, e você consegue ver todas as chamadas do programa. Então, ele me deu esse acesso negado para o usuário mbconf, e eu vou chamar essa tela, eu vou dar um comando aqui, deixa eu ver se vai funcionar, graph. Ele gera o gráfico e eu posso clicar com o botão direito, G. Então, eu estou com acesso gráfico nessa tela. Tudo que eu quiser visualizar aqui dentro, desde o início da procedure, que começa aqui no push EBP, se eu der um F2, eu coloco um breakpoint nela e rodo o programa. Na hora que eu clicar de novo em testar o acesso especial, ele breca no início da função. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar lá o view graph, e vou mandar gerar o graph dele. Então, ele gerou o gráfico do programa, onde ele vai rodar essa parte, todo esse trecho de código. Aqui nós encontramos uma instrução de pulo, um salto condicional. Se ele saltar, ele vai seguir a linha verde. Se ele não saltar, ele vai seguir a linha vermelha. E essa linha azul é um salto incondicional, ele sempre vem para cá. Então, a gente tem todo o fluxo do programa nessa função. Ele vai seguindo o fluxo. Temos aqui um acesso liberado para o usuário root, e aqui nós temos um outro acesso, que é a segunda condição do salto. Ele vem para cá e dá um acesso negado. Então, logo aqui, nesse ponto, nós temos uma comparação do usuário que eu digitei com o usuário root. Vou colocar um breakpoint aqui, com F2, e vou traçar com F8. Se ele não sincronizar, você pode clicar com o botão direito e dar um sincronizar com a origem. E eu vou apertando F8 e ele vai traçando linha a linha no gráfico de momento na configuração desse gráfico. Um minuto aqui, deixa eu ver. Meu microfone está variando aí, peço um feedback. Melhorou? Vou falar um pouco mais alto, melhorou? Beleza. Então, voltando aqui, com F8 eu vou continuar traçando o código, e ele vai passar justamente nesses pontos, olha. Eu tenho, se ele saltar, ele vai vir para cá, no salto condicional positivo, e se não passar, ele vai vir para o vermelho. Ele pulou direto, ele quer dizer o quê? Que a comparação do EAX com o registrador EBX, ela é maior ou igual. Então, vamos continuar debugando aqui com F8. E olha que interessante, nós temos aqui o programa, ele está fazendo um carregamento da string root, e vai comparar com alguma coisa. Eu estou comparando essa string com o que está em EAX. Eu vou voltar lá para o modo CPU, e olha só, se eu clicar aqui no EAX, ele já está me mostrando aqui o registrador. Eu posso dar um following dump, e ele volta para cá nesse ponto de memória, e uma comparação desse following, desse mbconf, com o usuário root. Comparou os dois, setou aqui em EAX o valor positivo ou negativo, e vai fazer uns testes, olha aqui abaixo. Comparou, se for diferente,
ele vai pular para cá. Se for igual, ele entraria dentro dessa rotina. Por exemplo, eu vou forçar o pulo clicando aqui no registrador 0. Toda vez que você vê uma instrução condicional, um jump, um JE, um JGE, ele é baseado nos registradores. Aqui ele vai pular se for o JE. Se você definir aqui para 0, ele automaticamente não vai pegar mais esse pulo. Você vê que aqui essa linha ficou cinza. Olha só. Vermelho ele vai pular. Cinza ele não vai seguir o jump. Então, se eu continuar traçando com F8, você vê que ele entrou agora nessa função. Eu não digitei o usuário root, mas usando F8 aqui agora, ó, a gente entrou nessa tela. Eu vou dar um F9 para rodar o programa. E eu tenho aqui que o usuário, que o acesso está liberado para o usuário root. Só que eu não sou usuário root, né? Então a gente burlou o programa para pensar que nós somos esse usuário. O que o hacker faz nesse ataque? O hacker pode vir aqui, poderia ser uma comparação, se você tem acesso a uma determinada função do sistema, e nesse ponto aqui ele faz uma instrução, por exemplo, ele pode apertar o espaço e escrever. Se esse jump for verdadeiro, ele vai pular para esse endereço. Só que eu não quero que ele pule. Eu posso apertar o espaço, escrever nope e preencher o resto das instruções com nope, no operation, e dar OK. E o que ele fez? Ele colocou o código 90 em todas as instruções desse comando, desse assembly. Então agora o que eu faço? Eu rodo o programa com F9 e qualquer coisa que eu digitar aqui, vou tirar esse ponto de parada e vou tirar o breakpoint desse aqui também. Você vai ver que ele vai dar acesso liberado, independente se eu estou rodando como root ou não, ele vai estar acreditando que eu tenho acesso para fazer essa função. Eu vou desfazer o que eu fiz, undo, restore selection, ou eu posso vir e criar um patch para esse cara aqui, que geralmente o que os hackers fazem, que é um acesso que agora ele roda com qualquer usuário e senha. Então é um meio de ataque que as pessoas usam no seu programa. Então a gente viu aqui agora, vou desfazer essas alterações, e agora ele se comporta normalmente como programa na memória. Você vê que aqui ainda não fiz alteração nenhuma, só quando eu fiz o patch que eu salvei para um arquivo. Aqui ele volta como usuário root, e se não volta, senão ele volta aqui no programa. Então, desculpa aí pessoal, estava só lendo o feedback aqui. Ele volta aqui ao acesso negado. Bom, então aqui nós já aprendemos como a gente tem a visualização gráfica, usando o Alt-G, e podendo usar o comando aqui, graph. Ele me dá apenas naquela função que eu estou. E agora vamos para o próximo passo aqui, que seria o debug usando o graph. E agora, como que a gente pode encontrar qualquer ponto de parada no software escrito em Visual Basic no seu Event Handler? Porque é o seguinte, quando a gente cria um programa ele entra, roda, e em determinado ponto ele fica escutando todas as funções que estão acontecendo no software. Ah, cliquei no botão, então ele vai lá, recebe, olha, se clicar naquele botão, direciona para esse evento. Se clicar nesse outro label, clica e direciona para outro evento. E é assim que geralmente os programas são codificados. Então vamos aprender aqui como que nós conseguimos encontrar o ponto mágico de programas escritos em Visual Basic, que seria, quando eu clicar aqui, ó, definir nome como fulano, qual que foi o evento lá no meu debugger que aconteceu quando eu cliquei aqui? Porque eu descobri o testar acesso especial através do string reference, que a gente vê em current modo, string reference, e eu vim aqui no acesso liberado para o root. Subi aqui com a rodinha do mouse e cheguei aqui no início da função, push abp. E dessa forma,
eu gostaria de entender como que eu consigo encontrar todos os pontos de programas de VB. Bom, nessa técnica, o que a gente faz? O Visual Basic, ele está rodando aqui, o programa. A gente vem nessa aba Memory Map, e do Memory Map, nós descemos até aqui, ó, a seção .text. Isso desde que o programa não esteja com nenhum compactador, nenhum compressor, ou tenha alterado o seu cabeçalho PE. Se for um programa normal, mantido na mesma forma, ele vai manter esse código executável aqui na seção text. Nós apertamos a tecla F2 ou o botão direito, breakpoint no execute. É o mesmo atalho. Agora, quando eu clicar em qualquer botão aqui do meu sistema, ele vai brecar nesse ponto de parada aqui. Por quê? Ele vai falar assim, olha, tentei acessar e executar algum código na seção do seu executável. Então vamos testar aqui, vamos definir o nome como fulano. Ele parou. Olha aqui, memory breakpoint, quando eu estava executando, lá no projeto, nesse endereço, 4022E0. Vamos voltar aqui para a CPU. E ele parou exatamente aqui. Por quê? Aqui, nós chegamos nesse ponto e ele está carregando esse endereço e depois eu vou fazer um jump para o endereço da procedure. Se a gente passa o mouse aqui, eu já consigo visualizar qual que é um snippet do código. Olha só, ele está fazendo um push ABP, se eu dar um clique aqui e dar um enter, eu estou aqui na função do colocar o nome como um fulano. Vamos testar aqui, ó. Clique na função enter e vou dar um F2 e vou rodar o programa. Ele parou aqui dentro, ó, um breakpoint, e eu dou F8 para me traçar ele linha a linha. E eu vou acompanhando o que está acontecendo na memória desse software. E vamos debugando. E depois que você termina de passar por todas as linhas do software, você roda com F9, você tem lá, olá fulano. Então, nós entendemos que esse lugar aqui é o ponto de acesso de fulano. E como que a gente faz para localizar o ponto mágico? Por quê? Pelo visto, aqui, se eu clicar aqui, eu vou colocar outro breakpoint aqui no Memory Map, no executável, e vou contar até 10. Ele parou aqui de novo, e nós estamos no CPU. Eu vou agora traçar com o F7. Porém, olha aqui que antes nós estamos fazendo um retorno para o VB da pilha. Depois que ele rodar aqui, ele vai voltar para a biblioteca do VB. Se a gente entra dentro dela e entra em Following Disassembler, ou teclando Enter, olha só, eu tenho aqui um trecho de código. Esse trecho de código ele é padrão na biblioteca do VB. Se eu seleciono esse trecho de código, clico com o botão direito, dou um binary copy, e colo isso aqui em algum texto, eu tenho essa sequência de bytes. Eu vou recarregar aqui o executável, vou tirando todos os breakpoints de novo, eu vou recarregar meu executável. O que eu vou fazer? Eu vou dar um F8. Nesse próximo jump aqui, o próximo F8, ele vai entrar dentro dessa RT-main. Ele entrou lá dentro. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com F7. E outro F7, e agora eu estou dentro da biblioteca do Visual Basic. Olha só, MSVB. Aqui eu aperto Ctrl B e colo essa sequência de bytes. Shift Insert e vou dar um OK. Ele para aqui, ó, Push ABP. Agora o que eu faço? Eu venho, clico aqui no Call EAX e aperto F2. Então eu coloquei um ponto de parada em todas as funções que eu fizer no sistema. Ó, somar. Vou colocar aqui 10 com 5 e somar. Ele parou aqui, ó, o breakpoint pausado. F9. Agora eu vou fazer 26 com 4. Somar. Ele parou aqui, eu entro com F7, F7, ponto. Pronto, estou dentro da função somar. Vou traçar aqui com F8. Vamos analisar o que está acontecendo. Chamando as funções internas, eu estou traçando com F8. As funções internas do código. Definir os objetos. Aqui eu ainda continuo rastreando. E olha só. Estou definindo os objetos. E olha aqui. A gente continua descendo. Eu estou passando uma função, olha, passando para string. Começa a ficar interessante.
E depois, olha só. Entrando nessa função, olha aqui, podemos ver que ela está apontando para o endereço dentro do executável do código. Entrando com o F7, eu entro de novo na função e eu começo a visualizar o que está acontecendo aqui. A função, olha, é a x, eu estou carregando ela, um A é 26. Então, 26 com o conteúdo da variável que está em Word PTR DSCX, que é 4. Ele vai somar esse cara com o cara que está em AX. F8, 1E. 1E equivale a, se você olhar aqui, 30. Vamos ver se vai conferir. Eu vou colocar um breakpoint aqui nessa função, F2, porque eu vou precisar dela mais tarde. E está aqui, 30. Beleza? Então, a gente aprendeu a localizar o ponto mágico do VB, que é essa sequência de caracteres aqui. Bom, então vamos passar aqui para a próxima parte. Vamos ver agora aqui o breakpoint condicional. Como que a gente faz para colocar um ponto de parada num programa que ele seja parado só em uma determinada condição? Por exemplo, a gente entrou aqui, vou colocar um breakpoint aqui, vou rodar de novo essa função. Vou colocar aqui 15 com 3. Vou tirar esse ponto genérico aqui, que eu não preciso dele por enquanto. Eu parei aqui. Podemos ver que ele está comparando, ele está movendo aqui para AX o valor 15 e o valor que ele está apontando aqui é 3. Então, como que eu faria para colocar um breakpoint quando o conteúdo desse desse EAX aqui for, por exemplo, 5? Então, eu posso entrar aqui nesse EAX e vou colocar um breakpoint, ó, breakpoint, botão direito, colocar um breakpoint condicional. Eu quero que ele pare se o conteúdo de AX, que equivale à expressão Word, AX seria o conjunto de todas, o Word seria apenas o AX e o byte seria o AL. Então eu quero testar aqui se AX é igual a 3. Se ele parar, eu quero colocar um texto aqui embaixo. E eu vou salvar. Vamos rodar de novo aqui o programa. E vou testar aqui 4. Ele não para, tá vendo? 2, 1. Agora eu vou colocar 3 de novo. Opa, não brecou aqui não, deixa eu só alterar aqui. O ao vivo tem dessas coisas. AX, deixa eu só, perdão, aqui que seria, na verdade eu não poderia fazer no AX, eu vou fazer aqui no EAX, do primeiro registrador. Tá? Vou colocar o breakpoint aqui condicional. Se AX for igual a 3. Aí eu vou mudar lá em cima a instrução. Vou rodar com F9. E aqui, ao invés de ser 15, eu vou colocar 2 com 2. Vai ser 4, ele não vai parar porque ele não é 3. Né? Então, eu vou colocar aqui o 3. Ele brecou porque ele atende a minha condição. Olha, AX é 3. Ele parou exatamente nesse ponto. Aqui, eu posso alterar valores de memória, por exemplo, colocar 3, colocar 8. Então, ele vai somar 3 com o valor aqui com 8. E lá, 3 mais 2 é 10. Então, eu alterei na memória o valor desse cara. E como que a gente faz para logar esses valores? Por exemplo, informe meu nome. Qual que é o conteúdo? Então, a gente tem essa opção aqui de logar as variáveis e fazer as modificações de string. Por exemplo, vamos testar um acesso especial aqui. Acesso negado para o usuário. Vamos lá no mapa da memória. Colocar de novo o breakpoint no F2 e vou testar o acesso especial como... Aliás, vou tirar aqui porque quando eu escrever aqui, ele altera. Vamos testar aqui José. Vou colocar o F2 e vou testar o acesso especial. Brecou. Eu venho aqui no F8 e vou traçar o código.
Então vamos identificar aqui onde que ele está fazendo a comparação. Sempre traçando com F8, olha, vou colocar um F2 aqui, porque eu sei que ele está fazendo essa comparação. E ele está comparando José. Na hora que eu passo aqui, eu posso colocar um breakpoint, olha. Breakpoint. Editar. E quando cair nessa condição, eu quero que ele me mostre lá no log o conteúdo de EAX, que no caso aponta para José. Eu posso vir e colocar aqui, ó, log text, registrador S, S é para string, e o registrador EAX. Se ele vai funcionar. Brecou, e olha aqui embaixo a mensagem. Um texto em AX equivale a José. Se eu não me engano, isso aqui também vem para o log. Clicando aqui, nós temos os logs que ele consegue mostrar tudo que foi acontecendo no seu sistema. E é assim, nós temos esse modificador de string, tem outros modificadores, que é inteiro, byte, e você consegue ver esses outros modificadores na documentação do x64 Debug. Você consegue entrar no site e ter acesso à documentação dele. Então, agora nós matamos a breakpoint condicional e vamos ver agora o trace. Trace é o seguinte, quando você está debugando um programa, você está passando linha a linha e você quer fazer um rastreamento de tudo que aconteceu nesse sistema, nesse trecho. Por exemplo, eu quero colocar um breakpoint aqui e eu quero que ele rode e eu quero contar e ver onde que ele passou e onde que ele não passou nesse sistema. O que eu vou fazer? Coloquei o breakpoint, vou rodar o programa de novo e vou clicar aqui, olha, José, vou manter o José, vou testar um acesso especial. Ele breca aqui no meu sistema. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um botão direito, Trace Record, Start Run Trace. Dá um OK. E depois eu venho aqui em Trace Record, Byte, que eu quero estar a nível de byte. E um Trace Record, Trace Over into Trace Record. Então ele vai fazer um trace e vai marcar tudo isso aqui que aconteceu no sistema. Ele fez o trace, olha, pode ver que ele ficou verde de todas as instruções que ele passou. Testou o programa e olha só, ele comparou com o root e aqui ele fez o quê? Um acesso liberado para o root. Tá vendo que ele não está verde? Quer dizer o quê? Que o trace, ele não entrou aqui, ele pulou esse salto do JE e veio aqui para baixo. Se nós visualizamos essa opção aqui no modo gráfico, olha só, a gente tem a mesma visualização, até de uma forma mais simples de enxergar, né? Porque ele não está passando aqui. Agora eu vou rodar de novo com o root e eu quero traçar e eu quero brecar somente se ele não passar por nenhum desses comandos. Se eu clicar aqui de novo, ó, e tirar o breakpoint aqui que ele está pedindo aqui no F2, você vê que ele não vai funcionar, ele não vai parar mais. Ó. Acesso negado para o usuário José, terminou o trace. Vou colocar de novo outro breakpoint com F2 e vou vir agora no trace e eu vou fazer o quê? O trace over, beyond trace record. Então eu vou fazer um trace só o que estiver além do registro do meu trace. Então ele está rodando e eu vou clicar agora como José de novo. Ó. Ele parou no meu breakpoint, nada demais por enquanto, ó, trace over, e ele não parou em nada. Por quê? Porque o código é exatamente o mesmo. Eu tive o mesmo traço que eu tive anterior. Vou colocar aqui agora o root, já que a gente já descobriu a senha, e vou testar o acesso especial. Vou tirar esse breakpoint, vou deixar aqui, ó, trace record, trace over beyond trace record. Ele parou, olha só, um trace finish, depois de eu ter passado por 69 instruções. E ele parou exatamente aqui abaixo daquele JE, visualizando aqui no modo gráfico. Olha onde ele parou. Naquela hora, na primeira linha que não é a linha verde, onde ele não tinha enxergado isso anteriormente. Se a gente tracear com F8, ou quiser desativar o modo de depuração de trace, você tem acesso também. Olha só, aqui nós temos a informação de quantas vezes que esse registro foi acessado. Lá, acessado uma vez, parou aqui na mensagem.
E vamos continuar aqui, ó. Acessado uma vez, acessado 3 vezes, porque nós fizemos isso aqui 3 vezes. Mas essa é a primeira vez que está acontecendo esse trecho aqui do root. Para ter uma visão mais clara de como que funciona esse trace, eu tenho esse contar até 10, que ele vai contar aqui de 1 até 10. Eu vou colocar de novo o breakpoint aqui na extensão do código, F9, e vou clicar aqui no contar até 10. Entro com F7 e chego aqui no ponto de início dessa função. Vem o trace, animate over. E olha só, ele está animando tudo que está acontecendo no programa de forma animada. Dá uma olhada aqui embaixo nesse registrador, olha, quantas vezes que foi acessado? Acessado 1, 2, 3, e equivale justamente também ao que está sendo impresso lá no campo, olha. Aqui, não sei se está dando para acompanhar, mas 1, 2, 3, 4, 5 vai equivaler a quantas vezes que eu fui acessado essa função. Eu vou deixar rodar aqui até o acessado 10 vezes, só para a gente ver como é que vai ficar lá no programa. Eu vou pausar aqui, ó, o trace, e vou dar um F9, que é o executar aqui normal, e aqui eu tenho um registro. Quando você clica, eu sei que isso aqui passou por dentro de algum loop 10 vezes. Então, alguma função fez algum for, um each, um for each, while, que seja, e ele passou por aqui 10 vezes. Olha a diferença de quando a gente entra dentro do início do código, ó, da função, o push app, ele entrou uma vez. Então, essa função foi acessada uma vez, rodou, chegou nesse jump, caiu aí nesse trecho de código, e aqui ele está fazendo um for, usando o contador i como 1, e comparando se 1 vai ser igual a 10, que é o A em hexadecimal. Se ele não for igual a 10, ele vai continuar rodando o fluxo do programa. E, bom, a gente já viu agora que ele rodou, contou até 10, e nós já aprendemos a ver os traces também. Agora vamos passar aqui para a parte de watches, que são strings, watches e o watchdog. Vamos colocar um breakpoint aqui, lá no programa, por exemplo, testar acesso especial de novo. Vamos colocar aqui tirar esse control aqui, vou desativar o trace record, stop, trace record, disable. Então, eu vou rodar aqui de novo o programa e ele volta a fazer os testes para o usuário. Então, parou aqui no ponto do programa. O que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui com F8, vou descer e encontrar alguma função que ele está fazendo a comparação com algum nome. Aqui, ó. Aqui nesse ponto de parada, eu estou vendo aqui no EBP18 é igual a José. Vamos descer mais uma parte, ó. Push EAX igual a José. Se eu venho nesse ponto aqui e dou um F2, eu vou colocar um breakpoint e vamos olhar aqui no watches. E eu vou adicionar um watches no registrador EAX. Se eu simplesmente coloco EAX, ele vai me apontar para o endereço de memória. Se eu coloco que eu quero apontar para o conteúdo do registrador EAX, ele me aponta para outro endereço. Só que isso não é o que está aqui na memória. Eu quero visualizar essa informação aqui como um string, como um Unicode. Porque o Visual Basic ele trabalha como strings de Unicode. Então eu coloco EAX, que é o nome do registrador, um ponteiro de memória, ou uma pilha que seja, e coloco uma string, a expressão que eu quero. Eu quero como Unicode. Aqui, eu tenho a expressão EAX, ela equivale a José, e o meu watchdog está desativado. Se eu venho aqui nesse watchdog e faço assim, olha, vou rodar o programa, ele parou aqui no programa, vou tirar, ele não tem breakpoint, está vendo que está desativado. Acesso negado para José, nada de breakpoint, ó. Maria, e roda, ó. Pode ver que isso aqui vai alterando, ó. Vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero clicar nesse cara aqui e eu vou fazer um watchdog se esse valor alterou. Então, se esse valor alterou, eu quero que ele breque. Então, eu vou fazer um teste de acesso especial. Lá, vou colocar o breakpoint. Testar um acesso especial. Valor de 0 aqui não está acessível. Vamos colocar ele logo aqui abaixo. Ele está aqui.
adicionar o EAX igual Unicode, e o etdog dele vai ser onde ele tiver alterado. Eu altero Pedro, vou colocar aqui outra coisa. Eu parei aqui no breakpoint e eu tenho aqui que o etdog, ele não está brecando aqui porque eu não estou dentro de um loop. Ficaria melhor se eu estivesse dentro de um loop e você ia visualizar. Mas essa informação aqui, ela breca. Você muda aqui se o etdog, você olha, se ele teve alteração, se ele não teve alteração, se é verdadeiro, se é falso, ele brecaria nesse ponto. Se EAX é igual a esse valor. Então, infelizmente aqui ele não brecou nesse ponto de código, mas é isso. Ele funciona dessa forma. Infelicidade aqui não ter funcionado. Bom, vamos agora, foi o seguinte, já que a gente aprendeu essas técnicas, o que a gente vai fazer? A gente já destrinchou todo esse programa e para a gente ter mais expertise aqui, eu criei um ransomware em VB. Como é que ele funciona? Ele entra, se conecta num servidor, que eu criei um servidor local na minha máquina, um PHP, e ele está ativo. O programa entrou, tentou conectar nesse servidor, e ele está fazendo... O que ele fez? Opa, recebi um comando para trocar o servidor. Esse cara que caiu, ou que seja, está numa versão anterior, está sendo monitorado, eu quero trocar o servidor para esse cara. Então, eu vou vir aqui no programa, só para você ver como que funciona o código do meu servidor, da central de controle, é basicamente isso aqui. Eu recebo um comando e esses são os comandos que meu sistema aceita. Autodestruir, ele mata o processo. Get, eu baixo o arquivo da máquina, mudo a pasta, tiro um print da tela, mudo o servidor ou sequestro dados. Eu vou abrir aqui o comando que estava, mudar servidor, exatamente o comando que estava aqui no VB6. O comando aqui, ó, mudar servidor e onde que ele está apontando. Na hora que ele aponta para esse cara, o programa ele recebe agora um comando que está rodando nesse VB7, que é um outro endereço. Tá vendo? O comando recebido para trocar de servidor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Matar processo. Vou só pegar aqui o código para não ter digitação. Matar processo. Vou salvar. Olha só o que vai acontecer com o meu ransom. Salvei, deixei ele aberto, ó. Vamos esperar que ele vai cair, porque ele estava dando de 10 em 10 minutos. Perdão, 10 em 10 segundos. Mudar servidor não, gente, perdão. Autodestruir, desculpa. Vamos ver se ele vai cair. Acho melhor eu colocar esse autodestruir aqui, nesse primeiro comando aqui, ó. E eu vou rodar de novo meu programa. Vou colocar um ponto de vírgula aqui. Calma, galera, desculpa aí, realmente esses imprevistos assim, pode ser que aconteça. Bom, acho que aqui não está tratando esse comando nessa primeira versão, só está tratando a segunda. Mas, enfim, não muda em nada o código do sistema. Vamos voltar aqui para mudar o servidor e eu vou colocar aqui no VB7. Vou rodar aqui de novo e vai alterar o programa para o VB7. E eu vou pegar aqui outro comando, ó, um comando pasta, que ele muda a pasta do sistema e vai listar os dados para mim do sistema lá. Vamos passar aqui, ó, pasta C2 Vamos ver se ele vai, ele capturou, provavelmente eu esqueci, eu fiz alguma coisa errada lá no programa. Ele definiu a pasta C2 e enviou a listagem da pasta C para a central de controle. Então, vamos carregar aqui a central de controle, o arquivo listagem, e ele listou para mim tudo que está no meu C2. Aí o hacker, vamos supor que é um ataque direcionado, ele vem e entra aqui, beleza, quero ver tudo que está nesse top secret. Ele entra aqui agora e muda aqui de comando 2, passa C2 top secret, barra
e salva. Vamos ver se ele vai pegar agora essa nova listagem. Eu recebi a pasta Top Secret, entrou aqui, carregou do disco, opa, tem um arquivo lá, tratamento COVID. Então vamos só voltar aqui o programa aqui. Deixa eu colocar todos os... Vou tirar esse script aqui, porque foi um teste que eu fiz anterior. Então eu tenho um arquivo aqui lá na minha máquina. O que acontece? Eu poderia pegar esse arquivo, vamos supor que eu acho que ele é interessante, o hacker vai entrar aqui e vai falar assim, ó, get nesse tratamento de COVID. Salvou. Ele já capturou meu comando, ó, tratar, receber o arquivo para o servidor. Vamos abrir aqui tratamento COVID, ó, ele capturou o arquivo e está aqui. Uma conversa foi trocada e o cara ele vai conseguir roubar dados. Então, isso aqui é um texto de brincadeira, não leva a sério. Com isso aqui, o que o hacker pode fazer? Opa, esse cara é interessante, vamos sequestrar os dados desse cara. Ele entra aqui no sistema aqui agora, vem aqui no comando, opa, sequestrar. Salvou, e vamos ver o que está acontecendo. Vou esperar só o tempo aqui do loop. Aí, comando recebido para sequestrar dados, meus dados foram sequestrados e eu tenho 3 tentativas. É melhor pagar ou eu vou dançar. Então ele está pedindo uma senha de liberação, igual geralmente acontece nos ransom. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Senha não confere, está me pedindo Bitcoin. 4, 5, 6. Está errado, só que para vocês acompanharem, eu estou na pasta Top Secret. Eu tenho lá, ele criptografou já meu arquivo, tá vendo? Na verdade é que ele só renomeia, mas poderia ser uma criptografia. Então, vou deixar aqui de lado, vou carregar aqui mais uma vez, ó. Isso é uma brincadeira aí, então quer dizer o quê? Que o hacker ele sequestrou os meus dados. E eu não paguei, ele poderia ter vindo aqui e deletado meu arquivo. Então vamos voltar aqui, ó. Vou tirar esse script de novo, vou voltar ele aqui para o normal. E ao invés de só sequestrar, eu vou mandar o comando de passar uma senha. Eu vou colocar aqui uma senha, teste. Vou salvar e vou rodar o programa aqui de novo. Aliás, agora já que o tempo está curto aqui, deixa eu só já depurar esse programa e descobrindo a senha para esse cara. Vamos rodar aqui, ó, ele vai pegar a informação lá no sistema. Vou deixar ele rodar, receber a troca do servidor, e o próximo comando vai ser o sequestro dos dados. O tempo é curto, a gente empolga assim na hora de falar. Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. 1, 2, 3, lembrando que a senha eu coloquei como teste, e senha não confere. O que eu faço? Eu venho aqui no programa, coloco o breakpoint lá no código, memory map, F2, F9. Cliquei lá no código, e ele fez o break lá na memory breakpoint, e eu entro aqui com F7. Aqui dentro você pode estudar, entrar todas as outras funções, nos timers que ele fica testando os eventos. E aqui o que ele está fazendo? Toda a checagem do sistema. Então eu vou descer aqui rapidinho, olha, estou vendo que ele está fazendo uma comparação. String comp, ele está comparando duas strings. Eu vou dar um F9, ele me parou logo aqui. Então ele está comparando 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 com teste. Já que eu sei que é teste, no caso eu vou dar outro F9 e agora eu vou digitar a senha correta. Parou aqui de novo, ó. Teste é igual a teste e o programa vai seguir o seu fluxo normal. Ó. Senha confere, os dados foram validados. A gente viu bastante rápido essas passagens aqui por essas técnicas. Brincamos aí com esse ransom álcool em gel, brincadeira.
E aqui tem uns bônus para vocês, que são todas as funções para VB, os pontos mágicos de VB5, os pontos mágicos de VB6 e os pontos mágicos para programa em Delphi. Você pode localizar por S-String e colocar o breakpoint e você está em todos os programas. Bom, é isso aí, galera. Agradeço aí a participação de vocês, a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o despreparo, assim, porque foi meio no ao vivo mesmo, no improviso. E é isso. Agradeço vocês. Tá com o controle aí a galera. Um abraço.